Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês sabem como no Meeting faz para eu ver o rosto de vocês e a tela ao mesmo tempo? Não? Acho que não tem como. Gente, que coisa horrível. Sabe que eu fico dando aula por slide? Carol, você pode fazer professora usa duas telas. Ela, tipo, pega, entra na sala também pelo celular e fica olhando os alunos pelo celular, enquanto pelo computador vê o que ela vai os slides. A minha cara de... Dá para fazer isso, dá para você abrir duas janelas no seu computador, vai ficar pequenininho, mas você consegue ir acompanhando o pessoal de um lado e a apresentação do outro também. Ah, tá. Obrigada, gente. Mas no aplicativo não faz, né? Não. Porque quando eu estou assistindo aula online com meu filho, né? E quando a professora dele compartilha a tela, a gente consegue ver a tela e os rostinhos ao mesmo tempo, né? Mas para quem está apresentando não dá, né? Não. Coitada. Só desses dois jeitos aí, como a Isis acho que comentou, ou dividindo em duas janelas aqui. Andréia, professora de educação infantil que dá aula à distância é Mulher Maravilha. O professor de educação infantil, gente, já doar, né? Eu dou aula no Fundamental 2, então estou nessa pegada aí de muitas Então você telas, é Mulher Maravilha. Tudo. Né? Tenha toda a minha admiração. O Vitor dá aula para o ensino médio, eu sei que é mais difícil, adolescente também, mas assim, gente, elas estão alfabetizando criança pelo Essa Google galera Meet. tá demais mesmo. Assim, ó, gente, eu acho tudo isso bem ruim, tá? A gente está dando aula à distância porque não tem outro jeito de dar aula. Mas eu não acho que isso é uma revolução na educação, que isso vai mudar, não é por aí. É uma coisa, você tem um vídeo gravado que o aluno pode, 1 hora, consultar o vídeo lá mexendo no QGIS, por exemplo. Isso é um recurso legal de ter disponível, mas nada substitui a gente estar em sala de aula, que é outra dinâmica, né? São outras formas, os alunos aprendem um com os outros, né? Isso a gente não tem mais, né? Então, só para toda a minha admiração pelos colegas que estão enfrentando isso há mais tempo. Vocês estão de parabéns, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui a minha gambiarra para poder ver o rostinho de vocês e ver a apresentação ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo. Não fica excelente, mas também não fica horrível, não. Peraí. É que vocês não vão ver em modo apresentação, né? Vocês vão ver só os slides se eu fizer isso. Vamos ver. Apresentar. Vocês estão vendo a apresentação? Está muito pequeno para vocês? Como é que está aí? Está começando. Está dando para ver, tranquilo. Então, beleza. Bem, vocês veem que o primeiro slide é basicamente um dos slides do bloco anterior, quando se falou de cartografia e geoprocessamento, né? A gente vai recuperar um pouco a importância desses dois conhecimentos instrumentais, vamos dizer assim, para planejamento, né? E vai falar um pouco de cada um deles. Vai falar um pouco, primeiramente, da cartografia, tá? A cartografia é uma atividade muito antiga, que a gente não sabe ao certo datar de quando ela existe, de quando ela começou. Tem várias hipóteses, né? Uma das hipóteses mais conhecidas, né, mais difundidas, é que ela surgiu a 2400 a 2200 antes de Cristo, né? Na antiga Mesopotâmia já tinha registros de pessoas tentando fazer algo parecido com um mapa, né? Aqui a gente tem à esquerda o mapa feito na pedra, né? E essa outra figurinha aqui seria a reprodução dele num papel, certo? O que seria a reprodução dele no papel? Como se fosse uma xilografura. Tem discussões a respeito da origem da cartografia, a primeira vez que se cartografou alguma coisa, porque tem outras teorias falando que isso poderia ter sido uma origem mais oriental, vai ficar ruim falar, mas é isso mesmo, né? Poderia ter sido um povo oriental, chinês, de origem chinesa, japonesa, ou então da Península Arábica, que poderiam ter criado, antes de Cristo mesmo, os primeiros registros cartográficos. Mas essa polêmica para a gente não vai importar muito. O que importa dizer é que o homem, quando começou a ter um uso mais intensivo do território, ele precisou cartografar, representar esse território. Para quê? Né? Para ele se localizar, né, saber onde está
e para ele também planejar, olha que interessante, né? Planejar como é que vai usar esses recursos. Então, essa necessidade de cartografar, de representar o território, ela é muito antiga. Aqui um exemplo de um mapa mais antigo, né? Veja que a gente tem uma cartografia que a gente chama pós-moderna, moderna, né? Mais recente, que ela tenta ser muito fiel às formas matemáticas, à representação, e que a cartografia antiga tinha muito mais de arte, né? Você tem a planta aqui de uma cidade medieval, né? E ao redor vários elementos mais artísticos, assim, brasões, duas pessoas conversando na montanha, né? Se você pega mapas coloniais também, mapas da época das grandes navegações, vão ter dragões no meio do oceano, né? Monstros, né? É um pouco um pouco dos mitos da época e também da arte no mapa, né? Uma coisa que hoje em dia tenta se recuperar um pouco dessa coisa do elemento artístico, mas meio careta, essas coisas meio de infográfico, infomapa, não é uma arte tão rebuscada, né? Eu acho nossos tempos de muita caretice, tá? Então, eu sempre vou falar isso, mas é meu, pessoal. Aqui uma planta da cidade do Rio de Janeiro, né? Capital dos estados do Brasil, com Z. Né? Um mapa antigo também. Só exemplos, né? Bem, eu gosto dessa definição aqui da Associação Cartográfica Internacional para dizer o que é cartografia, né? Que ela chama de ciência que trata da organização, olha só, organização, apresentação, comunicação e utilização, veja, da geoinformação. Né? Já está conversando mais com o geoprocessamento, está chamando de geoinformação. Sob uma forma que pode ser visual, numérica ou tátil. Por que fala de visual, numérica ou tátil? Você tem maquetes para deficientes visuais, não sei se vocês já chegaram a ver, não, se não me engano, no FABC a gente tem uma maquete dessa, que é a maquete tátil, tá? Que a pessoa que tem deficiência visual passa a mão na maquete e ela consegue ter uma interpretação daquele espaço, tá? As maquetes, os globos, também são representações cartográficas do espaço, não é só o mapa é uma das representações. O mapa digital, os mapas animados. Porque ele fala que pode ser visual, numérico ou tátil. Fala que vai incluir todos os processos de elaboração, desde a preparação dos dados, como estudo, utilização dos mapas, e as formas e meios de representação. Eu gostava de uma definição antiga que falava que cartografia é da ICA também, né? Que falava que era ciência ou arte de se fazer mapas, né? Tudo está ficando mais careta. Em 91 já tiraram o arte, né? Mas a cartografia, como a gente falou na primeira parte da aula, tanto da aula de vocês, hoje da sexta-feira, quanto na quarta, ela vai tratar com mais carinho a questão da representação do espaço, tá? Como a gente representa um mundo que é em 3D, em outras formas, num globo, numa maquete, ou numa forma plana, que é o mapa que a gente conhece. A cartografia passou por muitas transformações, né? Desde que eu estudei geografia, desde que eu fiz o primário até hoje, né? Passou de uma cartografia toda analógica para uma cartografia digital na década de 80 e 90, e hoje tem muita integração com os sistemas de informação geográfica, né? A gente faz uma diferenciação da cartografia digital para a cartografia de hoje, integrada com sistemas de informação geográfica, que a cartografia digital ela era basicamente digitalizar, né, os mapas em papel, digitalizar o processo de desenho, né, a parte de desenho do mapa que era digital. O que foi o CAD, né, os sistemas de CAD para arquitetura e para engenharia, a gente teve sistemas na primeira era, que a gente brinca da cartografia digital e do geoprocessamento, a gente tinha sistemas específicos para mapeamento, eram os CADs de mapeamento, entre aspas, né? Ficou muito... Um CAD famoso, que ficou muito conhecido na área de geoprocessamento e cartografia digital, foi o MicroStation da Bentley. Existe até hoje, né? Que é o que conversa com o sistema de geoprocessamento chamado GeoMedia, porque ele foi um dos primeiros CADs que tinha sistema de projeção, que tinha coordenada geográfica. Então, ele foi pensado para engenharia, mas ele foi adaptado para cartografia digital. Então, a gente teve um avanço das tecnologias por conta da computação,
por conta dos periféricos que começaram a existir, né? No começo, quando a gente ia passar uma coisa que era em papel para o computador, um mapa, um papel grande, né? Não existia scanner. Eu sou da época, alguns colegas que estão fazendo a disciplina, talvez seja na mesma época que eu, que tinha scanner de mão. Você passava o scanner assim em cima do papel, ficava tudo torto, o desenho ficava todo... Você tinha que ter uma mão boa para escanear bem, né? Não tinha scanner, que você tinha um dispositivo chamado mesa digitalizadora, que era uma mesa grandona de desenho, com sensores por baixo, você colava o mapa com durex nessa mesa, ia com um dispositivo tipo um mouse desenhando por cima, conforme você ia desenhando na mesa, ia sendo registrado no computador. Se eu não me engano, tem mesa digitalizadora lá em Santo André, não tem, Diego? Ou não? Estou muito louca. Não tem, professora. Não, tá, então não tem, a gente não está tão... A gente é muito novinho, o FBC, né? Sim. Universidade de 12, 13, 11, 12 anos não vai ter mesa digitalizadora. Nós somos do século XXI. Isso é do século XX, que vergonha. Mas então, começou a surgir esses dispositivos mais tecnológicos, mesa digitalizadora, depois scanner de grandes formatos, né? Que a gente brinca que é scanner de rolo, que é parecido com o sistema do plotter. Quem já viu um plotter? O plotter é uma impressora grandona, que o papel fica enrolado, ele vai imprimindo em linhas. Um scanner de grande formato, você enfia o papel no rolo também, e vai escaneando aos poucos. Isso foi um grande avanço tecnológico para a área de cartografia e para a área também das engenharias. Se fez muito no final da década de 90 e começo dos anos 2000, digitalização de mapotecas. E quando é planta de engenharia e arquitetura, a gente também fala mapoteca, tá, eu acho. Mas tanto de desenho de engenharia quanto de mapas, né? Isso aí era um tipo de serviço que se fazia muito. Hoje em dia, essas bases de dados analógicas já estão todas digitalizadas, a grande maioria. Tem pouco desse tipo de serviço e os desafios são outros, né? Não é mais como transformar o analógico em digital, mas é mais como processar muita informação, como distribuir ela, como trabalhar na nuvem, são outros desafios, tá? Enfim, teve um grande avanço tecnológico que transformou a cartografia, né? E já falei um pouco dessa coisa toda, né? Na atualidade, além da gente ter tido, a gente chama de computadores e periféricos, né? Mesa digitalizadora, scanner, a gente teve o avanço dos sistemas globais de posicionamento, o GPS, Galileu e seus irmãos, tá? O que é isso, né? Não vou falar nuvem, mas é uma constelação de pequenos satélites que ficam numa grande altitude em relação à Terra, e que eles ajudam a te dar uma localização precisa na superfície terrestre, tá? Com triangulação, geometria. No final vai virar tudo... Mentira, tá? Tô só fazendo uma piada. Falando que no final é tudo triângulo de Pitágoras. Não é bem assim. Mas por triangulação da posição dos satélites, né? Eles conseguem saber onde você está, te dar uma lat-long na superfície terrestre, tá? É mais que isso. Estou fazendo um resumo do resumo do resumo. O sensoramento remoto foi muito importante para mudar a cartografia também, porque como é que você fazia um mapa, né? Você pegava um avião, colocava uma máquina fotográfica apontada para baixo, tirava um monte de foto, né? Isso, vamos chamar da cartografia no começo do século, que horror, 20, durante o século 20, né? Antes, você fazia com instrumento de campo, mas no século 20, você tirava foto. Depois que foi inventado o avião, você colocava uma foto no avião e você ficava tirando foto do território e depois fazer a reconstrução, né? A representação dessas fotos em mapas. Essa coisa de fotografar o território também te chama de sensoramento remoto, né? Sensoramento remoto é informação à distância, com sensor. A máquina fotográfica é um sensor, né? Mas aí o sensoramento remoto avançou porque a gente começou a tirar foto da superfície terrestre com imagem de satélite, muito mais rápido e cobrindo regiões muito maiores, né? O satélite que produz a imagem mais popular em toda a história do sensoramento remoto, que é o Landsat, ele cobre uma área de 185 km por 185 km, uma área muito grande, né? Que para cobrir com voo, né, para tirar foto com uma máquina de fotografia cadastral, levaria muito mais tempo. Você, numa passada, em segundos, você tem uma imagem de 185 por 185 km. Então, isso revolucionou também a cartografia. O CAD
que é Computer Aided Design, e aí o CAC, que é Computer Aided, deve ser Cartographic, enfim. Foi aquela historinha da titia Cocota que eu contei no slide anterior, né, de como foi avançando a cartografia digital, também ajudaram bastante. Os bancos de dados, o avanço no banco de dados também. Nos anos 80, anos 90, banco de dados era um monte de planilha solta, que você fazia um monte de gambiarra para ligar as planilhas. Hoje você tem bancos de dados robustos, que inclusive guardam informação espacial, guardam arquivo de vetores, de imagens, de pontos. Então, é decisivo também para mudar a cartografia. E, por último, que está em preto, assim, negrito, né, os sistemas de informação geográfica, que mudaram a cartografia também. Isso a gente vai falar um pouquinho para frente. Aqui, aquela historinha que eu contei para vocês, né, como a cartografia digital foi avançando, né, desde o CAD para os CACs, ó, Computer Assisted Cartographic, até os sistemas de informação geográfica. Hoje, você não tem mais sistemas, eu posso estar falando generalizando demais, mas caiu em desuso você ter um sistema de desenho de cartografia. O que você faz hoje? Você usa os sistemas de informação geográfica para fazer essa cartografia digital também. Eles têm quantidade de ferramentas suficiente. Não faz mais sentido ter uma ferramenta específica para desenho de cartografia. Tá? E o que são os sistemas de informação geográfica, né? São sistemas que realizam o tratamento computacional dos dados geográficos e que permitem a integração de dados de diferentes fontes, tá? Aqui a gente tem um desenho fofinho, que se você for lá no Google, tem várias versões deles, né? Que tem aqui o mundinho real desenhado e várias camadas de informação sobre esse mundo real, com representações computacionais diferentes. Eu tenho uma camada de uso do solo, uma representação matricial, em quadradinhos. Uma outra de elevação do terreno, também em quadradinhos. Uma outra de lotes, com vetores. Ruas com vetores e consumidores, uma representação também vetorial, mas no formato de pontos. Então, tem representações diferentes, camadas de informação. Eu posso pensar, se eu sou do tempo da cartografia analógica, é como se eu tivesse o meu mapa numa mesa e várias folhas de papel manteiga ou vegetal por cima, e cada folha dessa eu tivesse um tema, um item da legenda. Numa hidrografia, na outra, as curvas de nível, as montanhas, nas outras, a localização de pontos notáveis, como igrejas, aldeias, tá? Só que aí, no sistema de informações geográficas, além de eu poder separar esses temas, eu posso representar eles de maneira diferente, que é a próxima parte da aula. E aí, a gente tem a gente vai falar um pouco de geotecnologias e novos paradigmas na cartografia, né? Na abordagem tradicional da cartografia, o produto final do seu trabalho era o mapa. E ele era destinado a comunicar alguma coisa. Com os sistemas de informação geográfica, o mapa, ele pode ser um produto parcial, um produto de entrada, e o seu produto final pode não ser um mapa. Seu produto final pode ser um relatório dizendo assim, qual é a proximidade. Vamos supor que você é dono do iFood, e você quer saber quantos, do ponto que eu estou analisando, vamos supor, estou no centro de Santo André, do centro de Santo André, quantos usuários pedem Pizza Hut? E a que distância eles estão? Então, ele pode me gerar, ele vai usar uma informação espacial para fazer isso. A localização do centro de Santo André, a localização dos clientes que pedem pizza. E vai me dizer assim, ó, tem 1000 clientes que pedem Pizza Hut de segunda a quinta, no raio de 5 quilômetros, por exemplo. O teu resultado final não é um mapa, é um relatório. Na cartografia tradicional, o teu resultado final é comunicar um mapa, é divisão política, é o mapa de tipos de solo, tá certo? Então, isso é um pouquinho diferente e é um pouco... Eu não queria falar de diferenciação, mas de destaque que a gente vai dar ao sistema de informação geográfica. Né? E a interação, uma outra coisa importante aí também é a interação com o usuário, né? A interação do usuário com da cartografia era um mapa final. Quando a gente trabalha
com o sistema de informações geográficas, o usuário ele vai interferir no resultado desse mapa, ele vai construir o mapa ou os relatórios que saíram desses mapas. Então, enquanto na cartografia digital está no paradigma da comunicação, na cartografia atual, que é assim, ó, amiguinha do geoprocessamento, que vai usar os sistemas de informação geográfica, a gente está no paradigma analítico ou holístico. Eu não gosto desses nomes, tá? Vou falar analítico, holístico eu não gosto. Tá? Que você vai apresentar os mapas na tela do seu computador de acordo com a sua necessidade, para você visualizar. Às vezes você não quer nem o produto final. Eu quero ver aqui rapidinho só, vou lá, clico lá no site do BGE, quantidade de aposentados em São Bernardo do Campo. Onde tem mais aposentado? É ali no Noroeste, tá? Então, eu vou separar só a porção do Noroeste de São Bernardo do Campo para estudar. Eu nem vou gerar um mapa, eu só vi na tela para eu chegar a uma conclusão rapidinho, para eu passar para frente. Fiz só uma análise exploratória, certo? E posso também gerar um mapa formal se eu quiser. Estou falando que a gente tem mais liberdade de manipular, de brincar, de explorar a ferramenta. Bem, eu falei cartografia, geoprocessamento. O geoprocessamento, vou falar dele especificamente, é um termo amplo e ele vai englobar coleta, armazenamento, tratamento e análise de informações espaciais. Fiz besteirinha aqui, pronto. Coleta de mais variados jeitos. A gente pode usar mapas da cartografia digital, o sensoramento remoto, a fotogrametria, que aqui está com desenho de aviãozinho, mas que ela foi profundamente balançada pelas tecnologias dos VANTs, né, dos veículos aéreos não tripulados, que aí alguns... A gente pode até depois bater um papo sobre isso, a gente chama tudo de drone, né? Mas tem umas especificações aí de detalhe. A gente pode chamar de drone, assim, em casa comendo pizza com a família, tá? Mas o certo é falar que é veículo aéreo não tripulado. Porque o drone é um tipo D. Tem desses que a gente chama de VANT, tem uns que são do tamanho de um avião, só que não é tripulado. Tem outros pequenininhos, tem com asa, tem tipo helicóptero, tem vários tipos, tá? Mas isso mudou a fotogrametria também. Porque eu consigo fazer levantamento de áreas menores com agilidade, com essa tecnologia. A topografia vai me ajudar a coletar informação, o GPS, e também os sistemas de coleta de dados alfanuméricos, né? Quem já foi? Os PDAzinhos, nem existe mais, se chama isso de PDA, né? Eu acho que nem se usa mais isso, eu acho que hoje vai usar, na base, você pode usar um celular com um GPS bom e botar um formulário Google Docs, né? Essa coisa de PDA, não sei, estou chutando, tá? É uma tecnologia que se usou muito nos anos 2000, 2010, né? Mas é você coletar informação espacial em loco, né? Preencher como se fosse um questionário digital nesse dispositivo. O armazenamento, a gente fala que vai armazenar num banco de dados geográfico. A gente vai armazenar diferentes camadas num banco de dados também. Isso também a gente chama de geoprocessamento, são problemas da área de geoprocessamento. Tratamento e análise, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Análise topográfica, geoestatística, análise de redes, reclassificação de dados, álgebra de mapas, né? Soma o risco de incêndio com declividade e a quantidade de chuva e vai me dar um potencial aí dessa área ser queimada, exemplo, tá? A gente chama isso de álgebra de mapas. Bem, a integração dos dados também, e a gente faz essa integração nos sistemas de informação geográfica. Os sistemas, eles são mais que o geoprocessamento, veja. Geoprocessamento, a gente chama tudo que a gente faz para armazenar, coletar e processar. Os sistemas, na verdade, eles vão juntar num pacote o software que eu uso para armazenar, coletar, não o software, né? Dependendo do sistema, vai me juntar software, hardware, dados, pessoas, procedimentos e mais, esse mais recente é coisa de velho, é um recente 2000, mas tudo bem. Rede. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Sistema de Informações Geográficas da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por exemplo, ela pode ter um software de geoprocessamento, que é o software que vai gerar as análises, tá certo?
vai fazer conta, vai gerar mapa diferente. Ela pode ter um software de coleta de dados, tudo bem? Ela pode ter um software de classificação de imagens, isso num sistema só, já falei 3 softwares. O software pode ser gratuito, pode ser pago, pode ser open source. Ela vai escolher os softwares que compõem o seu sistema de informação geográfica de acordo com as necessidades do seu sistema. Os dados compõem também esse sistema. Que dado eu quero ter nesse meu sistema? Lotes, dado de altimetria, dado de chuva, dado de unidade de conservação. A escolha dos dados também vai depender do tipo de sistema que eu quero, qual é a finalidade dele. As pessoas são importantes também. Quem vai operar esse sistema? Quem vai administrar o banco de dados? Quem vai gerar as análises? Quem vai ter acesso a que tipo de dado? Né? O que é confidencial, o que não é? Procedimentos. Quais são os processos para se fazer as coisas? Para atualizar as bases de dados? Para se gerar análise? Para ter acesso à informação? E a rede... Como é que vai ser o acesso a essas informações? Os dados vão estar numa cloud, né, na nuvem? Ou vai ter um servidor local, ou vai ter servidor e cloud? Vai ser um acesso de software cliente para software servidor? Como é que eu vou desenhar isso? Quando a gente fala de todos esses elementos, eu estou falando de um sistema de informações geográficas. Então, um sistema é o Sistema de Informações Geográficas da Secretaria de Meio Ambiente. Sistema de Informações Geográficas da Agência Nacional de Águas, Sistema de Informações Geográficas do IBAMA, do IBGE, porque vai compor esses 1, 2, 3, 4, 5, tem a rede aqui como 6, né? A gente chama de 5, né? Deixa eu ver, software, people, ele coloca o network no meio, né? Vai ter esses 6 elementos, tá? O QGIS não é um SIG, o ArcGIS não é um SIG. Eles são softwares de geoprocessamento. Eles podem compor um SIG. Exemplo, a Prefeitura de Santo André está mudando o SIG deles. Eles tinham um SIG baseado em Geomídia e, se não me engano, Oracle. O banco de dados dele era Oracle e o sistema de geoprocessamento, né, de geo, era o Geomídia. Hoje eles vão continuar com Geomídia, porque eles têm dados lá. Vão continuar com Oracle, mas estão migrando algumas coisas para PostGIS, e estão migrando do banco de dados, e estão migrando para o QGIS para fazer análise, porque eles não têm mais condições financeiras de pagar a licença do Geomídia, exemplo, tá? Então, assim, é um sistema com mais softwares, tá? E eles estão se empenhando num sistema de fazer, igual tem o GeoSampa, não sei se todo mundo conhece o GeoSampa, que é o site da Prefeitura de São Paulo, que você baixa até voo de laser de lá de graça. Estou com um aluno de mestrado que está trabalhando com dados de laser do GeoSampa, para vocês terem uma ideia. Eles estão trabalhando num portal para Santo André parecido com isso. Então, eles vão ter servidor de dados, servidor de metadados, servidor de análise, tudo de graça. Então, a gente tem que desenhar esse sistema, ver quais são os funcionários de qual secretaria que vão representar, qual vão ser as leis de acesso. Então, desenhar um sistema de informações geográficas é mais complexo que eu usar lá o QGIS e o ArcGIS. Vocês entenderam essa diferença? Esses softwares que a gente aprende nas aulinhas é ótimo, né? Nos cursos de geoprocessamento, são softwares de geoprocessamento. Desenhar um sistema é trabalho com uma equipe, tá? E todo mundo fala SIG. E aí, tu sabe SIG, malandro? Não, SIG é outra coisa. SIG, a gente aqui na disciplina não sabe. A gente sabe geoprocessamento e cartografia, tá? SIG é para uma turma mais cascuda que a gente. É para um cara que entende, cara que entende de sistema. Tá? Aí, eu não vou repetir tudo, tá? Vai falar aqui um a um, quais são os softwares, né? Tá falando aqui desde softwares de processamento de imagem, para trabalhar com sensoramento remoto, como exemplo, e softwares de geoprocessamento, para trabalhar mais com a parte vetorial. Está dando exemplos de alguns softwares pagos e outros gratuitos, né? De software pago, o mais famoso é o ArcGIS, né? Tem algum negado aí de MapInfo da vida, né? Geomídia também. E os softwares mais famosos hoje de geoprocessamento gratuitos, você vai ter o QGIS, o GRASS, uma comunidade ainda ativa do Spring, que é um software gratuito, um dos primeiros softwares gratuitos de geoprocessamento, desenvolvido no Brasil, pelo INPE,
né? E o TerraView, que é um outro filhotinho do INPE também, gratuito, tá? Tem outros, agora tem vários softwares de processamento gratuitos. Quando a gente começou nessa história de processamento, eram poucos, né? Hoje a gente tem bastante software gratuito, tá? A gente optou nesse curso por trabalhar com o QGIS, porque ele é o carinha da moda, né, atualmente. Por que ele é o carinha da moda? Ele tem muito material aberto, de help, de tutorial. Ele é open source. O que é open source? Ele tem o código aberto, então você pode reescrever ele como você quiser. Tem uma rede de colaboradores mundial muito grande, e ele conversa com outros sistemas de processamento gratuitos antigos, tipo o GRASS, tá? Por exemplo, tem um softwarezinho de processamento de imagem, que está ficando muito famoso, que é o Orfeu. O QGIS integra com Orfeu, integra com GRASS, integra com não sei o quê. Ele é um software de processamento muito integrativo, sabe? Muito colaborativo. É de graça e vocês podem instalar na casa de vocês, tá? Um dos deveres de casa é vocês baixarem a última versão estável do QGIS, tá? Vai ter lá a última versão, e lá está escrito, a mais estável é essa, nunca é a última, tá bom? Diego, você sabe qual é a versão mais estável, a última? Eu me perdi lá nos números, tem que olhar no site. A mais estável, se eu não me engano... Peraí. Eu acho que é 3.1.4. Não sei. Peraí. Depois você escreve no chat. 3.10.14. Tá. Então é essa que vocês vão instalar, 3.10.14. Tá? Tá, falamos de softwares. Peraí que eu tô pulando alguma coisa. Aqui é só uma setinha para falar o que é código aberto, o que é proprietário, né? O Spring, o QGIS, o TerraView e o GRASS são de graça e código aberto. Tá? Código proprietário é quando é fechado. O ArcGIS, por exemplo. Mas, professora, tem um amigo meu que foi trabalhar na Esri, ele faz customização do ArcGIS, né? Ele faz, mas assim, com a linguagem lá que a Esri disponibiliza, e ele não vai escrever o código todo, ele vai abrir, ele vai ter umas caixinhas de código que ele só vai fazer ponte entre elas, tá? Então, não é abertão, não é o leleô que nem no QGIS que você pode fazer tudo, certo? Aqui tem uma diferenciação entre CAD e SIG, que eu acho que hoje não cabe mais falar muito do CAD, tá? Por que a gente fala um pouco de CAD ainda? A gente tem muitos dos nossos filhotes que vão estagiar em prefeituras, né? Nem tudo no Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outras capitais, né? A realidade nas prefeituras é um monte de arquivo CAD zoado, né, sem projeção, sem saber o que é, e que você tem que enfiar lá no programinha de processamento para trabalhar. Mas quem já teve contato com essa realidade sabe que o CAD é um desenho digital, ele não tem inteligência espacial como um SIG, né? Igual aqui, ó, nessa comparação entre os dois, o que a gente pode chamar de atenção, que não tem nos CADs, a gente não tem a parte eu não queria falar isso agora, mas assim, de informação da projeção, de como eu transformei o 3D em 2D, tá? De como eu fiz essa transformação matemática. Não tem, são esses dois itens aqui. Depois a gente conversa mais sobre isso na aula disso. A gente não tem processamento de imagens, tem pouco. Aqui fala que não tem funções de análise espacial, mas tem algumas, mas muito pouco. E não tem modelagem de terreno em 3D, tá? Coisas que no sistema de informações geográficas a gente tem. Mas ainda tem uma base que a gente chama base legada, né, de cartografia digital grande desses sistemas CAD. Só que os sistemas de informações geográficas já têm módulos, plugins, ferramentas para fazer essa importação. Tá? Isso a gente já falou dos hardware? Não, desculpa, não falou não. Hardware, impressora, scanner, plotter, até, cara, um modem, repetidor que você coloca na sua rede, é o que vai compor o teu sistema, tá? Computador. Dados vai ser um material bruto que alimenta o seu sistema, né? E que pode ser de fonte diferente, como a gente falou, né? Pode ser desde um dado censitário até um dado de campo de qualidade da água, tá? Pessoas, né? Essa é a parte mais sensível
num sistema de informação geográfica, porque eu tenho que ter gente qualificada, tanto para desenhar o sistema, quanto para operar, para propor análise, para entender os resultados dessa análise. Isso exige treinamento, tá certo? E as pessoas são vocês que estão fazendo a disciplina, né? Somos nós. A parte importante do SIG aqui são os nós, que o pessoal até chama de Spatial Aware Professionals, SAP, olha que chique em inglês, tá? Ou então de Peopleware, quando fala em sistema. E procedimentos são os processos para a gente trabalhar nesse sistema, tá? A rede, que antigamente, a gente, quando falava de rede, a gente pensava num servidor na empresa, né, ou na instituição, e os outros computadores de cada um ligados naquela rede. Agora, quando a gente pensa em rede, é uma estrutura muito mais complexa hoje, né? Que geralmente você nem hospeda seus dados no seu servidor, você contrata um sistema externo, de um data center ou de cloud, seja lá o que for, para hospedar seus dados quando você tem um sistema muito grande. Isso está além da minha imaginação, tá? Antes, quando era um servidor na empresa e tinha um monte de cabo azul ligando os computadores, eu ainda entendia um pouco. Agora, gente, para mim é tudo mágica. Certo? Brincadeira, não é mágica, mas não dá. Já não consigo mais acompanhar, fiquei velha. A gente fala que o geoprocessamento e os sistemas de informação geográfica que fazem operações de geoprocessamento, eles são uma tecnologia fronteiriça. Não no sentido de fronteira, de falar assim, nossa, é o negócio mais moderno do mundo. Não, isso já é velho, isso começou na década de 70, tá? Não é isso, 70, 80, 90. É fronteiriça porque ela fica na fronteira de campos da ciência. Por exemplo, um biólogo pode conversar com um geógrafo e conversar com um meteorologista usando um mapa. Às vezes eles se entendem mais para conversar sobre um fenômeno, um problema, olhando o mapa. Ele pode ser uma ferramenta de comunicação, ou de análise, ou de integração de informações, tá? E por ele estar nessas fronteiras, ele é importante como instrumento para o planejamento territorial, porque o planejamento territorial também precisa unir conhecimento desses campos, né? Eu preciso de conhecimento da ecologia, da geografia, da economia, o que mais, gente? Sei lá, do urbanismo, do direito, para trabalhar com planejamento territorial. Então, assim, ter uma coisa que ajuda a conversar, que integra, e no espaço, é muito importante. Bem, a gente brinca que nesses sistemas, né, os SIGs que podem subsidiar, pensando no sistema, o planejamento territorial, que tem 5 M's, que eles falam em inglês, né, que é mapeamento, mensuração, que é medidas, monitoramento, modelagem, management, né, que seria o gerenciamento. Uns sistemas, eu posso mapear, eu posso medir fenômenos, por exemplo, eu posso ter um sistema que tem sensores no reservatório de água e ficar medindo a qualidade da água. Eu posso monitorar um fenômeno, por exemplo, como o desmatamento da Amazônia. Eu posso modelar um fenômeno, por exemplo, eu posso modelar a especulação imobiliária no município de São Paulo, né? Escolher as variáveis indicadores para isso. E eu posso gerenciar alguma coisa. Eu posso gerenciar, por exemplo, o fornecimento de água numa cidade, numa região metropolitana, tá? Então, são os cinco poderes do SIG. Segundo esses autores aqui, esses caboclos aqui, ó. Que é o Goldsheet, o McGeary e o... Não sei falar o nome do terceiro, não, tá? Só que, assim, é o Longley, Goldsheet, McGeary e Winch. O Longley e o Goldsheet são figuras de geoprocessamento desde quando a vovó era moça, desde a década de 80, 90, são autores sérios e bem consagrados, eles publicam outros livros, né? Esse livro que a gente cita aqui é um livro para graduação, para falar de sistema de informações geográficas para graduação nos Estados Unidos e tem uma tradução para português, então é um livro bom, viu? É uma boa síntese, tá? Você não vai ter acesso a esse livro e se tornar um especialista, mas você vai entender o panorama disso tudo. Aqui a gente fala que esses 5 M's poderosos podem ter aplicações no planejamento territorial. Vocês concordam? Tanto o gerenciamento, quanto a modelagem, monitoramento, mensuração, mapeamento. Tudo isso a gente pode usar no planejamento territorial. E aqui a gente tem algumas sugestões online de bibliografias para falar um pouco de sistemas de informação geográfica. Tá? Aqui, falar isso dá vontade de chorar, né? Tem na biblioteca esses livros.
Então, senta e chora, que você não vai na biblioteca, né, por causa da pandemia. Quando puder, vocês podem ir, né? Sugestões para, de repente, pesquisar, comprar. Aqui, mais algumas sugestões de bibliografia online, tá? Já está ficando mais... Tá, eu vou agora... A aula de hoje vai ser um pouco densa, eu vou tentar fazer menos densa nas próximas aulas. Eu vou falar um pouco agora para vocês. A gente falou de cartografia, de geo e de sistemas de informações geográficas, né? Cartografia vai estar com a função primordial de representar, mas sofreu muitas mudanças ao longo dos anos. O geoprocessamento vai coletar, armazenar e analisar informações espaciais. E os SIGs são os sistemas integrados, onde pode ter software de cartografia, software de geoprocessamento e mais uma série de itens para gerenciar informações espaciais num grande volume. Tudo bem? Resumindo um pouco a aula, falando o que são os sistemas de informação geográfica. É legal vocês guardarem esses slides com carinho e guardar um pouco essa conversa, porque você vai fazer um concurso, vai fazer um processo seletivo, sempre tem perguntinha perguntando é ótimo, né? Perguntinha questionando o que é geoprocessamento, o que é SIG, né? E as pessoas sempre confundem, principalmente geoprocessamento com SIG, tá? Bem, eu vou fazer, ao invés de passar slide, como eu passei nessa outra aula, isso aqui a gente já viu, eu vou fazer um resumo da próxima apresentação. Eu acho que eu tenho que parar o compartilhamento de tela, não é isso, gente? E começar outro? Me corrijam. Ninguém me corrigiu, tudo bem. Vocês estão vendo a minha tela nova já? Como representar o espaço no computador? Não. Então, não. Certo. Ainda não. Já não, então tá. Muito bom ver o rostinho de vocês, viu? Quem puder, e quando puder, não tiver com uma espinha na ponta do nariz e quiser aparecer para mim, é muito bom ver que vocês estão olhando, que está ficando com sono, que está animado, é importante para a gente, tá? Muito triste dar aula por slide. As primeiras aulas que eu dei essa semana, eu dei tudo por slide. Aí eu ouço assim, professor, ou vê no celular ou põe duas telas. Eu falei, gente, né? Ideia de gênio, né? Vamos lá. Deixa eu ver se fica melhorzinho isso aqui. Tá com esse negócio embaixo de observação, deixa eu tirar. Só um pouquinho, já volto. Professora. Oi. Ó, não, eu ia... Tá vendo que tem uma setinha em cima da barra? De qual barra? Em De cima, qual software? a barra lateral, no PowerPoint. Eu tô olhando o PowerPoint. Tá. Tem uma setinha para cima. Se você clicar, ela minimiza... Não, do outro lado, o lado direito. Peraí que o meu não tem. Não, tem sim. Essa setinha... Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Luiz. Ó, tá vendo? Ideias de design. Designer, lá em cima. Uhum. Embaixo, do lado não tem uma setinha? Tem, apontando para a direita. Não, embaixo. Do lado, o canto inferior embaixo ali. Tá. Isso. Você clica nela. É só para minimizar, daí aumenta um pouquinho mais a tela. Eu não sei se... Ou se a senhora quiser usar o slide completo ou embaixo, né? Eu não sei se a senhora... Mas aí eu não vejo vocês, aí eu fico... aí é muito ruim, gente. Eu pareço uma maluca, eu tô olhando para uma tela, passando slide. É muito esquisito. Ah, não. Então, beleza. Era só porque... Luiz, obrigada. Agora que eu entendi, você queria que eu escondesse um pouco do menu para ter mais espaço, né? Para poder ter mais visualização. Ótimo. Obrigada, viu? Deixa eu ver. Luiz. Valeu, Luiz. Arrasou. A gente falou um pouco do que era geoprocessamento, que era cartografia, o que era SIG. Agora, como é que a gente faz para representar a realidade no computador? É essa a pergunta dessa segunda parte. Isso aqui eu já falei, né? Que isso aqui geralmente dá... É só para chamar a atenção de um assunto para o outro, eu vou passar... Já falamos que a tecnologia fronteiriça, que legal, a linguagem comum, o biólogo fala com o cara da meteorologia, pronto, já sabe, não vou repetir. Aí eu repito, né? Bem... Mas a pergunta é, como é que eu represento essa realidade complexa? Olha o que a gente está vendo aqui, num computador, né? É isso que a gente vai discutir agora. E aí, gente, vai ficar muito bom esses meus vídeos, né?
Vou ficar famosa, com certeza. Ó, a gente brinca um pouco, brinca não, a gente fala que a representação, toda vez que a gente representa alguma coisa, a gente tem uma visão reduzida dessa realidade, tá? Isso é verdade. Quando a gente imita alguém, a gente não vai imitar aquela pessoa em toda a sua completude. A gente vai imitar a impressão que a gente tem daquela pessoa, certo? Reduzido. E quando a gente faz uma representação, brincando um pouco com esse slide da Mafalda aí, isso é uma coisa que a professora Flávia, que trouxe isso para a aula de anos atrás, fala assim, ó, tá vendo esse globo terrestre, esse mundo? É lindo, não é? E sabe por que ele é lindo? Porque ele é um modelo reduzido. O de verdade é um desastre, né? Então, é isso. Quando a gente representa qualquer coisa, é sempre um modelo reduzido. Por quê? Se a gente representa, faz uma cópia fiel que é a realidade, não faz sentido representá-la. Deixa eu ver se aqui tem esse slide do mapa em escala 1 para 1. Eu já não me lembro mais. Ah, não está aqui, está em outra aula. Tem uma anedota cartográfica que fala que uma vez cartógrafos do reino distante europeu, né, estavam tentando fazer o mapa mais preciso do mundo. E eles iam cada vez mais aumentando o nível de detalhe do mapa daquela cidade. Eles chegaram ao ponto de fazer um mapa do tamanho da cidade, cobriram a cidade com um papel e desenharam tudo que tinha na cidade. O que aconteceu? Eles perderam a capacidade analítica com esse mapa. Porque eles estavam... Imagina, quando eu estou no espaço, eu tenho a visão do que está no meu imediato entorno. Concorda? Eu vou ver as casas da vizinhança, um prédio aqui, outro ali. Quando eu vejo, imagina que você está num avião, e você olha para esse mesmo lugar de cima, você vê que tem uma cadeia de montanhas a leste, vê que tem um lago a oeste, vê que no sul tem uma concentração de assentamento precário, que no norte tem umas habitações mais chiques, com piscina e tudo mais. Você tem a capacidade analítica, quando você vê aquilo resumido, quando você vê do alto, maior do que estando na realidade. Só que quando você vê do alto, você não vê tudo. Né? Do avião, você não vai ver uma pessoa de topless na cobertura, concorda comigo? Você não vai ver cachorro andando na rua, né? Mas você vê elementos suficientes para te dar uma síntese daquele lugar. Então, a representação é um tipo de síntese, é um tipo que a gente fala de modelo, tá? E aí, qual é o nosso desafio? O mundo pode ser representado, modelado de diferentes formas. A gente tem que escolher quais são as representações mais adequadas para capturar. Aí, agora, a frase de computeiro. Olha que bonito, ó. A semântica de nosso domínio de aplicação. Para capturar o sentido, o conceito da nossa área do nosso campo de conhecimento. Tá certo? Se eu sou geógrafo, eu vou estar olhando para o domínio da geografia. Se eu sou biólogo, para o domínio da biologia. Então, eu tenho que capturar o significado daquela representação no domínio que eu estou estudando. É isso. Agora, tem umas linguagens meio de computeiro, né? E como essa realidade pode ser modelada, abstraída, simplificada? Tem essa representação aqui, que isso vem do livro do Sistema de Informações Geográficas do INPE, né, que o professor Gilberto Câmara que propõe isso aqui, que fala do mundo real, do universo conceitual, da representação e do universo da implementação. O mundo real é onde a gente está vivendo. A gente tem o cachorro, o vizinho a fofoqueira, o vizinho fofoqueiro, tá certo? Aonde tem bueiro entupido, aonde tem inundação, tá certo? Onde o policial bate na população mais pobre, onde prende a população preta. Esse é o mundo real. O modelo conceitual é como eu vou transformar essas relações em alguns conceitos. A gente vai ver. A representação é como eu desenho esses conceitos no computador. E o universo da implementação, esse não nos interessa. É como eu vou escrever código para fazer esse barato todo. Tá? No mundo real, a gente vai escolher o que representar. Então, assim, ó, eu estou estudando especulação imobiliária, vou fazer um mapa do município de Santo André. Quais são os elementos que eu preciso ter para fazer um mapa, para estudar a especulação imobiliária? Eu preciso desenhar os postes de iluminação de Santo André? Talvez não. Eu preciso estudar as unidades de conservação do município? Sim. Por quê? Em lugares que tem proteção, que eu tenho instrumentos de proteção ambiental muito grande, desvaloriza a terra. Então, são lugares que o preço da terra não vai ser alto, então eu preciso saber onde estão. Entenderam um pouco o que eu estou falando? Eu tenho que escolher quais são
os elementos da realidade são importantes para a minha análise. Quais elementos que são invisíveis, que são abstratos, que eu posso representar também? Pobreza, exclusão, desigualdade, suscetibilidade a incêndio, a movimento, como é que se diz, gente? Deslizamento, tá certo? Eu vou escolher. No mundo conceitual, isso aí no real eu escolho o que eu quero representar. No mundo conceitual, eu vou representar esses elementos ou como objetos discretos ou contínuos. Discretos são entidades que são identificáveis individualmente, como se fossem coleções. E contínuos é uma superfície contínua. Professora, por contínua, superfície contínua, tipo A é A, B é B, né? Ótimo, né? Qual a diferença? Eu vou dar um exemplo. Objetos discretos, municípios. Cada polígono no mapa é um objeto em si, com uma identificação única. Não tem 2 municípios do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tudo bem? E eu posso selecionar, eu posso clicar lá, município do Rio de Janeiro. Campos contínuos. Uma informação, temperatura. A temperatura, ela existe em todos os lugares, vocês concordam? Tem a temperatura aqui, hoje eu estou sentado na frente do meu notebook, está o capeta, está sendo um calor aqui do capeta, está me esquentando o pescoço, certo? A temperatura a 1 milímetro atrás de mim, também tem. Em todos os lugares tem temperatura. Umidade do ar. Então, esse dado, ele é contínuo no espaço. Então, eu vou representar ele como se fosse uma superfície, tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, o mapinha do meio são de objetos discretos. E o mapinha de baixo tem até os municípios por cima, né? Mas esse degradê de branco para preto são objetos contínuos. É uma grandeza que ela vai variar suavemente no espaço. Eu não vou selecionar um ponto aí, tudo bem? Não são colecionáveis, é uma superfície. Os objetos discretos, eu consigo identificar e tem limites bem definidos. Exemplo, lotes, municípios, e eles têm uma vantagem, que eles têm uma mais fácil associação a uma tabela, um banco de dados. Exemplo, imagina aqui, ó, esse lote número 4, ele é uma linha numa tabela, que vai ter aqui 04, e pode ter informações como proprietário, tamanho do lote, tamanho do terreno, se é um lote regular ou irregular. Tá? Os objetos discretos, eles são mais adequados para representações de alguns fenômenos, tá? Mas eu pergunto para você, eles seriam os mais apropriados para representar propriedades do solo ou do relevo de uma região? Não, ótimo. Alguém fez não com a cabecinha, te amo, tá? Deixa eu ver quem fez. Ai, não dá. Liliane, amo você, Liliane, Fernandinho com a cabecinha. Não são adequados. Quando eu vou representar um tipo de variável dessa, eu vou usar uma superfície contínua. Por exemplo, elevação do solo, né? É uma variável que vai me ajudar a entender o relevo, a altitude, né? Para cada ponto no mapa, eu vou ter uma altitude diferenciada, tá? Temperatura, velocidade do vento, umidade, tipo do solo, acidez do solo e outras que a gente imaginar por aí. Estou dando exemplos que vem à minha cabeça. A gente chama esses campos contínuos, vocês vão achar o nome na literatura de geocampos, né, para superfície contínua, fields, coverages. Deixa eu ver se para os discretos. Tá, ok. Os contínuos, vamos achar esses nominhos aqui, geocampos, fields, coverage, e para os objetos discretos, a gente vai achar o nome de geoobjetos, tá? Aqui a gente tem, veja, eu estou falando de superfície contínua e de coleções identificáveis, mas minha superfície contínua, olha que legal, ela pode ser desenhada, guardada no banco de dados de maneiras diferentes. Eu posso guardar meus dados contínuos como uma amostra de pontos espaçados regularmente. Posso guardar essa minha superfície contínua como pontos, amostras irregulares, né, como foram coletadas no campo. Posso guardar essa minha superfície contínua como se fosse uma grade de células regulares, né, como se fossem os pixels da fotografia. Tudo bem? O conceito é o mesmo. Se você der zoom numa fotografia e estourar, fica um monte de quadro, tipo Minecraft, ok? Minecraft, tudo estourado,
Não, vocês são mais velhos, né? Vocês não são criancinhas. Mas, assim, tipo fotografia estourada, né? Cada quadradinho vai guardar informação. Posso guardar o polígono desses contornos. Posso guardar o que a gente chama de rede irregular de triângulos. Que a analogia para essa rede irregular de triângulos, que a gente chama de TIM, é o que tinha, gente, é muito velha, né? Na década de 90, quando a gente falava de computação gráfica, a gente via um rosto, assim, no computador, cheio de triângulos na face. Vocês lembram disso ou não? Não chegaram a ver? Só o Diego, né? As meninas, não. Tudo bem. Procura na internet, face com triângulo. Depois vocês me dizem, tá? Posso guardar a informação contínua de um jeito que a gente viu muito na escolinha da titia Cocota, nos atlas escolares, como curvas de níveis. Aquelas linhas que a gente chama de isolinhas, né? Que no comprimento daquela linha, ao longo daquela linha, a variação numérica é a mesma. Por exemplo, aqui essa linha tem uma altitude de 10 metros, nessa tem de 20 metros. Então, eu estou andando na mesma altitude, eu estou no mesmo Z. Tudo bem? Depois vai ficar mais claro. A gente fala que são isolinhas, tá? Então, assim, tudo isso aqui é um geocampo, representado de maneira diferente. Aí você pergunta assim, cara, professor, e aí? Então, assim, quando eu for trabalhar com município, eu vou trabalhar com geoobjeto. Quando eu for trabalhar com temperatura, eu vou trabalhar com geocampo. Isso é verdade? Não. Complicou vocês, vou ferrar vocês. Não. A gente pode ter maneiras criativas de representar isso e ficar mudando do modelo de representação de acordo com o nosso problema. Exemplinho aqui, ó, simples. Tinha os pontos de evento, que eram pontos desenhados no mapa, que eram geoobjetos. Homicídios dolorosos segundo o local de ocorrência do crime. Esse mapa aqui, ó. Aí a pessoa pegou esses pontos, transformou, esquece o contorno dos distritos do município de São Paulo, tá? Esse vermelhinho. Pensa só nesse mapa colorido de tons de amarelo para azul, tá? Aonde amarelo a concentração dos homicídios, eu tenho mais pontos de homicídios, e aonde está azul claro e ficando branco, onde eu tenho menos. Ele fez o que a gente chama de mapa de densidade de pontos, tá? Mapa de Kernel. Ele transformou esses pontos numa superfície, onde é branco, essa superfície é 0 homicídios, tá? Aí, o que ele fez? Pegou essa superfície, colocou um mapa de setores censitários por cima e calculou, falou assim, ó, calcula para mim o valor médio dessa superfície para o meu setor censitário. Pegou, botou um geoobjeto por cima, para fazer um outro índice. Então, ele brincou de geocampo de geoobjeto para geocampo para geoobjeto de novo. Por que ele fez isso? Aí fala assim, a professora, porque ele usou substâncias ilícitas. Não, porque na aplicação dele fez sentido e foi uma criatividade espacial, aí, vamos dizer. Tudo bem? Essa brincadeira a gente faz durante o nosso projeto de geoprocessamento. Tá? Então, não tem resposta certa, tem resposta mais apropriada ao seu problema. Quando eu uso geocampo, quando eu uso geoobjeto. Tudo bem para vocês? Não é para esclarecer, não, é para bagunçar mesmo. Ao longo do curso, vocês vão entender melhor, tá? Não vim aqui para ajudar, vim aqui para atrapalhar. Professora, e aí, nesse caso, o geoobjeto vai ser igual a objetos discretos. E o geocampo vai ser igual a objetos de superfície contínua. Exatamente, Liliane. Isso aí. Arrasou. Quando a gente brinca dessa coisa do geoobjeto, do geocampo, é como a gente vai transformar nosso mundo real num universo conceitual, né? Por exemplo, eu posso pegar no mundo real o lote e representar ele como um geocampo, tá? Só que quando eu estou nesse universo conceitual, ele apenas vai falar se é geoobjeto ou geocampo. Eu estou modelando o meu problema. Mas eu não estou lidando com o problema de como representar isso no computador. Tá? E aí, quando eu vou representar isso no computador, eu venho aqui para o meu universo da representação. Que aí, eu vou falar da estrutura dos meus dados. Se meus dados vão ser representados da maneira matricial ou vetorial. Mais uma coisinha para enrolar. O vetor é uma representação próxima que a gente aprendia a fazer na escolinha, do desenho geométrico, né? A gente fazia linhas, pontos, polígonos. Claro que a gente no desenho geométrico na escola, a gente fica fazendo estrela, pentágono, nem consigo falar polígono com 12 lados regular, tá? Não vou conseguir falar.
aprende a fazer isso, aprende a fazer bissetriz, aquelas coisas. Não sei se vocês já aprenderam isso na escola, mas eu aprendi, eu gostava. Enfim, é um desenho que tem uma localização, né? Você faz esse desenho a partir do plano cartesiano com localização x e y a cada ponto. Então, uma linha é uma coleção de pontos, né? Eu vou guardar no meu banco de dados lá uma linha vai chamar vários pontinhos para formar uma linha, né? O ponto é o ponto em si. Um polígono vai chamar várias linhas que, por si, vão chamar vários pontinhos. Então, é uma estrutura ponto a ponto, onde eu represento perfeitamente a minha geometria, tá? Na matricial, já é uma representação um pouco menos detalhada do ponto de vista geométrico e que vai te trazer outras vantagens. Eu vou dividir meu espaço numa grade regular, uma matriz, né? Aonde eu vou guardar a coordenada de linha e coluna. Batalha naval? Vocês brincavam de batalha naval no papel? Eu brincava de batalha naval vendo o Bozo, olha só, mais velho, nem viam isso, né? Mas, assim, a batalha naval, você fala assim, linha 1, coluna C. Aí chegava lá, não tinha nada. Água. Linha 4, coluna, sei lá, vou chutar aqui, deve ser H. Um pedaço de um porta-aviões, né? Cada pessoa tinha um papelzinho matricial, um escondia as coisas e a pessoa tentava dar tiro, né? O arquivo matricial é isso, né? Eu tenho a posição linha e coluna e eu guardo uma informação em cada quadradinho da minha matriz, em cada célula. Eu digo que ela tem informação ou não tem informação. Tá certo? Aqui eu tenho o meu rio, né? Meus rios representados no formato matricial, os meus pontos e os meus polígonos. Vejam, aqui são todos o quê? Campos ou geoobjetos, esses desenhos aqui? Chuta qualquer coisa. Gente, fala que eu pazuelo. Geoobjetos, ótimo. Geoobjetos. Só que os geoobjetos, nesse caso, esses geoobjetos podem tanto ser vetores quanto matrizes. Tudo bem? Por que não é geocampo? Porque a superfície não é contínua. Professora, aqui olha lá os polígonos, pintou toda a matriz. Gente, pintou toda a matriz porque era polígono, né? Se isso aqui fosse unidade de conservação e fosse o Brasil inteiro, ia ter lugar que não ia ter unidade de conservação. Tudo bem, gente? Aí, nesse universo da representação, a gente vai brincar bastante com o que a gente chama de vetor e matriz. Em inglês, raster, tá? A gente aportuguesou essa porcaria e fala raster em português também. Tá? Aí, a brincadeira que eu já fiz com vocês. Objetos discretos vai ser sempre vetor e objetos com sempre matriz? Não. Professora, como é que eu decido isso? Não vou te contar. Mentira. Isso aqui vai depender das características do seu projeto. A gente chega lá, tá? Falando um pouco mais da matriz, tem um outro elemento que é importante, ó. A gente vai construir essas matrizes por células, ou pixels, quando a gente chama. E tem uma coisa importante, que é a resolução dessa matriz, que é o tamanho das células. Quanto menor o tamanho da minha célula, mais detalhe eu consigo captar do meu território. Veja aqui, ó, simples, que aqui eu tenho essa resolução 4 vezes mais fina que a da esquerda. Veja como é que o contorno dessas feições fica muito mais preciso do que essa aqui. Concordam comigo? Se fosse temperatura, eu poderia ter medidas de temperatura a pontos muito menos espaçados entre si. Tudo bem, gente? Beleza. Aqui, de novo, outro desenho da célula, tá? A gente está falando aqui que a resolução é o tamanho, que esse aqui é um elemento de célula, e a gente chama de extensão o comprimento, a largura e comprimento, ó, da matriz. Né? O ΔX e ΔY. Essas matrizes podem guardar tanto quantidades escalares, números, né? Temperatura, 30 graus, 31,1, 45, se estiver no Rio de Janeiro, entendeu? Quanto pode guardar valores que a gente chama de categóricos, alto, baixo e médio, tipo de solo, tá? É bem versátil. Chata esse slide, vou pular. Esse aqui é interessante. Quando você pega um arquivo seu, que era vetorial, e transforma em uma matriz,
você tem que pensar como você vai preencher os valores da matriz. Exemplo, o meu arquivo original eram esses 2 laguinhos aqui, ó. Coloquei uma matriz desse tamanho nele. Como é que eu vou preencher? Imagina que o marrom é terra e o branco é água. Como é que eu vou preencher essa matriz? Na A, eu falo que a minha célula vai ganhar o valor de água ou de terra pela maior área ocupada. O que acontece? Essa célula aqui só vai ser água e o restante tudo terra. Tudo bem? E na B eu falo assim, não, a minha regra é do ponto central. Onde tiver o ponto central da minha célula, a informação que estiver lá no ponto central é que vai preencher minha célula. Com essa regra, essa célula e essa passaram a ser a água e essas 2 terras. Tudo bem? Professora, eu não vou lembrar disso nada amanhã. Eu vou tomar uma cerveja quando acabar a aula, vou esquecer tudo amanhã. É verdade, não tem problema. Você olha os slides de novo e lê os textos Isso aqui é só para a gente conversar, tá? É só para estimular a curiosidade, não tem problema. Exemplos de representação matricial, imagens de satélite. Cada célula, cada pixel vai registrar a quantidade de energia eletromagnética refletida ou emitida pela superfície terrestre. Mesma coisa que a fotografia, né? Mesma coisa que o seu olho. Seu olho guarda a quantidade de luz refletida nas coisas. A imagem de satélite também. É um pouco mais complexo, mas quem quiser saber, faça o curso de sensoriamento remoto, né? A gente vai ter uma aulinha no final do curso para dar uma introdução, tá? Não fiquem chateados. Um outro mapa matricial, declividade da bacia do Rio Tocantins. Aqui a gente já brincou um pouco de conversão vetorial matricial, ó, de vetor para matriz. Eu vou pular esse aqui, eu já falei um pouquinho. Representação vetorial. Como eu disse, mais precisa de representar as geometrias, tá? E você vai ter 3 formas básicas: ponto, linha e polígono, tá certo? Só que os sistemas, os softwares de processamento, eles vão guardar isso de uma maneira hierárquica, assim. No fundo, tudo é ponto para eles, tá? Só que tem o ponto, que é ponto isolado, que eu sou um pontinho. Tem o ponto que faz parte de uma linha, então ele vai guardar a informação, você é ponto e faz parte da linha 1, que termina no ponto A2 e inicia no ponto Z5, tudo bem? E depois, o polígono vai ser uma coleção de linhas, tá certo? Ele vai estruturar isso num monte de tabelinha por dentro. Ah, professora, você já viu essas tabelas? Nunca vi, mas eu acredito, tá certo? Me contaram isso e eu acredito. É o que a gente comumente fala da estrutura de topologia dos softwares de processamento, que nos sistemas de CAD não tem. Ele não faz essa analogia, você tem um desenho solto. Por exemplo, uma linha é como se fosse uma sequência de coordenadas x e y, mas ela não fala que aquilo ali vai formar a entidade linha L1, tudo bem? Que vai se relacionar com o polígono, vai ser vizinho, está contido. Essa informação não tem, que tem no geoprocessamento. Tá? Com essa estrutura, a gente consegue salvar estruturas complexas do tipo linha, tá? Pontos cotados, que é um ponto com uma altitude associada. Tem o que a gente brinca bastante de vetores mais tabelas, né? Eu já mostrei no slide anterior, então aqui eu tenho um setor censitário. Aqui deve ser Caraguatatuba, se eu não me engano. Falei certo? Vocês não sabem, né? Não tem problema. Acertei. Também não sei, né? Eu tô acostumando aos poucos. 17 anos em São Paulo, eu ainda não guardei as formas espaciais dos municípios aqui, ó, vergonha, tá? Mas aqui eu tenho um setor censitário, ele está em amarelinho, esse cara que está em amarelo é essa linha aqui na tabela, e tem um monte de informação sobre ele. Ele tem uma coisa que a gente chama de ID, que é a identificação, como se fosse o RG dele, que tem que ser único, igual ao nosso, e através desse RG ele acha as informações desse cara. Isso que eu falei para vocês, desse banco de dados estruturados dentro do geoprocessamento, vai te proporcionar a análise e armazenamento de informações topológicas, tá? Então, vou ter relações como vizinhança, contém, dentro, igual, encontram, cobre, coberto, sobreposição, disjunto, que não se toca de jeito nenhum, tá certo? Não, chega, já falei isso. Bem, isso me proporciona, quando eu falo de estruturas vetoriais, falar também de uma estrutura em rede, né? Os dados que a gente tem, por exemplo,
do arruamento de uma cidade, o Google, vamos lá, Google Maps, né? O Waze, você vê na telinha do teu celular um mapinha fofo, colorido, né? Que as ruas são pintadinhas de uma cor, as quadras de outra, certo? Mas para o sistema, ele é um sistema de grafo, né? Vai ter uma linha passando no meio dessas ruas, que vai guardar sentido da rua, se é uma rua mão dupla, ou se ela tem um sentido obrigatório, extensão da rua, e no caso do Waze e do Google Maps de hoje em dia, vai guardar o que a gente chama de fricção à distância, né? Engarrafamento, vai falar se aquele trecho está engarrafado ou não. Por isso que eles conseguem... Por que consegue gravar a menor rota ou a rota mais rápida? Porque eles têm informação trecho a trecho de mão da rua e se está engarrafado ou não, né? Tem uma falha nesses sistemas, quando a gente usa, já deixa você falar, deixa eu ver você, João, que eles não gravam, por exemplo, se tem enchente no lugar, né? Aí quando tem enchente, você tá andando num dia de muita chuva, no próprio ABC. Aí você põe o Waze, ele te manda para um lugar, nossa, não tem carro nenhum, aí quando você vai ver, tá tudo alagado. E você tenta sair daí. Se você não conhece o lugar, você não consegue sair dali. Contando situação real vivida por mim muitas vezes, tá? Nossa, fico lá esperando a água descer para sair, porque eu não sei nem sair dali. Tudo bem? Pode falar, João. Não, professor, eu ia perguntar se era alguma coisa como aquele mapa de densidade de pontos, se tem alguma coisa a ver, mas agora eu comecei a pensar aqui, não tem muita coisa a ver, não. Ou tem? Professora, seu telefone tá no mudo. De novo. Gente, desculpa, isso vai ser sempre, tá? Uma hora eu vou melhorar. De novo, né? Desculpa, vou melhorar. Eu sou assim, desligada. Vamos lá. Tem ou não tem? Por quê? Eu não vou guardar essa informação nessa linha, ponto a ponto. Mas veja, como é que o Waze coleta isso? Ela vai ter os carrinhos passando por aqui, certo? Você dirigindo, né? E você, para ele, é um ponto. Tá certo? Só que não é um mapa... agora eu não sei se internamente, eu teria que ver como é que é o algoritmo, olha só, como é que funciona o Waze por dentro. Ele pode ser que ele faça um mapa de densidade de pontos naquele lugar e que cruze com a informação da linha. E veja, eu estou falando assim, pode ser. Por que eu estou falando pode ser? Nunca li o algoritmo do Waze por dentro, tudo bem? Pode ser também que ele faça assim, esse mapa de densidade de pontos e veja um raio de distância do centro da rua. Por que eu estou falando isso? O GPS que a gente usa no celular está cada vez melhor, mas ele tem um erro de alguns metros. Tanto que quando você está numa estrada e você passa no pedágio, já aconteceu isso com vocês? Você vai passar no pedágio e às vezes acha que você está no sentido contrário. Você parou, né? Está andando devagar. Ele não sabe para que sentido você está. Outra coisa que acontece muito em estrada, você está na via principal, sei lá, você está na Anchieta, e tem uma via que é marginal na Anchieta. Na Anchieta é 100 km por hora, na marginal é 40, aí fica lá o Waze, ande a 40 km por hora. Ele não sabe em que via você está, porque ele tem um erro de localização ali. E eu não sei se o Waze, por exemplo, faz um raio a cada ponto do carrinho para ver, não sei como é que é a operação, como ele modelou o sistema dele. Tá? Mas pode ser que internamente, João, ele tenha um mapa de densidade de kernel cruzado com a rede. Pode ser. Acho pouco provável, tá? Mas pode ser. É uma modelagem cabível. Tá? O que vai determinar isso? Na hora de fazer esse modelo, vai ter uns caras que são da geocomputação avaliando qual que vai ter o custo computacional menor, qual a informação que vai ser mais rápida de ser capturada, mais possível, que vai dar o resultado melhor. Tá? Mas eu não sei o modelo exato do Waze e do Google Maps. É uma curiosidade. Quem descobrir pode contar. Isso é chato. Não, depois vocês olhem. Isso aqui é muito chato. Chato, assim, pode falar, mas eu acho que não vai ganhar em nada. Vetorial versus matricial, o embate. Isso é importante, tá? O que eu tenho que pensar quando eu vou escolher uma representação dessa? O vetorial vai preservar os meus relacionamentos topológicos, contém vizinho, vai ter uma geometria com mais exatidão cartográfica, tá? O matricial, ela vai representar melhor fenômenos com variação contínua no espaço, como, por exemplo, temperatura.
coisa que com a vetorial vai ser mais difícil de representar. E eu tenho uma outra vantagem, que é a facilidade na sobreposição de camadas das folhinhas lá de papel vegetal. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, polígonos de vetores, né? Unidade de conservação versus, deixa eu ver... Porra, gente, não sei. Desmatamento. E fazer um cruzamento, ver onde é a área de interseção. Faça para mim as interseções. Eu posso fazer isso tanto no modelo matricial, quanto no vetorial. O vetorial vai trazer para mim contornos mais precisos onde tem essa interseção. Mas o que vai acontecer com o vetorial? Ele vai ter que fazer um recorte, ele vai ter que recortar a linha, calcular cada ponto de interseção e fazer uma conta. É como se eu estivesse pegando uma tesoura e cortando os limites de uma figura. Vai demorar mais. O matricial, ele vai pegar cada célulazinha, ótimo que eu estou fazendo assim, não sei se vocês estão olhando, né? Vai pegar cada quadradinho e vai falar assim, bem, esse quadrado aqui é a unidade de conservação? Esse quadrado que está embaixo, com a mesma geometria, ele também é área de desmatamento? Então, ok, interseção. Isso vai ser mais fácil de sobrepor, certo? A operação matemática é muito mais rápida, tá? Ele vai perder no contorno, vai perder na exatidão, mas ele é, rápido de fazer. Outra vantagem, posso fazer contas. Posso dar um peso diferente para cada camada. Né? Quero fazer risco de incêndio. Eu posso dar um peso maior para a declividade do terreno do que para tipo de solo. Posso fazer uma média ponderada, por exemplo. Tudo bem? Posso fazer contas. Na vetorial é mais difícil fazer isso. E o computador fica assim, igual a mim, com a língua para fora. Tá? Aqui está dando exemplo da sobreposição de plano de informação numa matriz. Por dentro, a informação matricial é assim, cada quadradinho tem um número. Então, eu posso somar, dividir, multiplicar. Né? Ou então, assim, tipo de solo. Se for o tipo de solo podizólico, úmido para chuchu, e for declividade 1, faça isso. É muito mais fácil. Tá? Aqui está falando quais são os tipos de representações vetoriais e matriciais, pode ser para esses modelos. Tá? Exemplos ainda de dados... gente, fugiu. Raster, né? De matriciais, imagem de satélite, dados de laser scanner, de laser para ter altitude, né? Uma fotografia aérea. Dados temáticos representados aqui, olha que interessante. Um mapa de uso e cobertura do solo na forma de vetor e na forma matricial. Tá? Aqui já falou. Isso é importante. A gente chama os dados, quando eu tenho uma unidade geográfica associada a ela uma linha, numa planilha, num banco de dados, eu falo que isso é um dado cadastral, tá? Porque a cada unidade, a cada geometria, eu vou ter associado atributos. A data que aquilo foi coletado, a data que aquilo foi atualizado, tamanho de população, densidade, o que eu quiser, o que for relevante para cada unidade. Os atributos desse cadastro podem ser nominal, ordinais ou numéricos. Nominal, tipo do solo, se tem uma vulnerabilidade alta, média ou baixa. Ordinal, primeiro colocado no desmatamento, segundo, terceiro, quarto. O pouco, médio, muito pode ser considerado, aí não falaria ordinal, eu falaria ordenado, né? Numéricos quantitativos, né? População, temperatura, tá? E quando eu falo numérico, ele pode ser tanto escalar, né? Temperatura, que é escalar, quanto uma razão, densidade demográfica, que é a população dividida pela área da região, que aí a gente chama de razão. Tá? Exemplos de dados, né? Vetoriais, rede também é uma estrutura própria, que eu vou ter que ter os nós da rede, que são os pontos onde os traços se conectam, e as arestas da rede. Um modelo de representação importante é um modelo numérico de terreno, que é quando eu vou guardar um dado contínuo. O modelo numérico de terreno é o seguinte, para cada quadradinho da minha matriz, ou para cada ponto de amostra, eu vou ter um valor numérico. Professora, então, MNT, modelo numérico de terreno, é sinônimo de dados de altitude, de DEM, Digital Elevation, de MDE, modelo digital de elevação? Não. O modelo digital de elevação
que é uma representação numérica da altitude do terreno, é um dos tipos de modelo numérico de terreno. Eu posso ter um modelo numérico de terreno de acidez do solo, por exemplo. Ok? De, sei lá, de umidade do ar. Tá? Está distribuído no terreno a umidade do ar. Tá. E a gente indica para esse... esqueci, gente. Para esse assunto de representação, o capítulo 3, a representação geográfica do livro lá dos Sistemas e Ciência da Informação Geográfica. Daqui para frente, a gente tinha uns exemplos de aplicação, mas eu vou falar isso na próxima aula, eu acho que vocês podiam dar uma olhada também. Eu vou deixar isso de dever de casa, tá? Vocês olharem aplicações para o planejamento territorial. Vou resgatar isso com vocês na próxima aula, só que a gente não... Eu vou falar disso enquanto a gente brinca um pouquinho de Among Us. Eu queria brincar pelo menos uns 10 minutos com vocês de Among Us. Por quê? A gente tem como primeira atividade do nosso curso, aí a atividade é for all, tá? Tipo forró, tá? É para todo mundo. É para graduação e pós-graduação, tá? A gente vai pesquisar em alguns sites, repositórios de textos, artigo de revista ou eventos de censuramento remoto, geoprocessamento, artigos de aplicações de geoprocessamento. Tudo bem? Escolhido esse artigo, vocês vão fazer um pequeno resumo desse artigo, procurando um artigo que te inspire para o trabalho final da disciplina. Professora, está ficando complicado. Tudo bem, vamos devagar. Qual a ideia disso? Vocês discutirem em pequenos grupos, tá? Um artigo e se ele pode inspirar o trabalho de vocês. Só para a gente falar um pouco de aplicações de geoprocessamento. O que eu vou fazer para a gente brincar um pouco? A gente vai fazer assim, porque na quarta-feira, terça-feira, às 21 horas, quem quiser, estaremos online fazendo isso de novo. Então, hoje, eu vou passar rapidinho as aplicações que tem aqui nos slides, na quarta-feira, e a gente vai entrar no Gator Town de novo. Então, hoje a gente vai entrar só para brincar, 10 minutos, ver se funciona, como é que a gente se acha, e vai pesquisar aplicações só no site do Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto. Por quê? Estou falando lá, porque eu estudei no INPE? Não. Porque esse evento existe desde 1978. E não é só aplicação com imagem de satélite, tem um monte de aplicação de gel. E está em português e é rapidinho, só para a gente brincar um pouco. Tudo bem? O produto final que vocês vão apresentar daqui a algumas semanas, deixa eu ver só o dia. Por que está passando tudo rápido assim, tá online? Peraí. Só um pouquinho, gente. Devagar. Aqui. No dia 12, os grupos que se formaram hoje e na próxima terça-feira vão apresentar o resultado. A gente escolheu esse artigo aqui, ó. Desastre Brumadinho, uso do geoprocessamento para mensuração do passivo ambiental. Gostamos desse. Por quê? Porque a gente quer trabalhar, fulano de tal vai fazer uma dissertação de mestrado que parece com temas ou uma técnica que a gente acha que é maneira. Pronto, é isso. Vai fazer uma apresentação breve do que é o trabalho e suas impressões. A professora, eu não sei nada de processamento, eu sou uma meba rastejante, que anda para trás. Não tem problema. É só para a gente brincar um pouco. Tudo bem? Sim? Não? Tá. Posso propor da gente entrar lá no Gator Town? Eu vou botar o endereço para vocês no chat. Vocês copiam o link numa outra aba aí de vocês e tentam entrar? Ó. Vamos ver se eu não copiei o link da outra disciplina, né? É minha cara fazer isso. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no chat. Ó, tá no chat. Nossa, tem nada a ver. Isso aqui é o Google Docs da apresentação. Obrigada, Diego. Nossa Senhora. Isso aqui é outra coisa.
Valeu, Diego. O Gatortown é o link de baixo. Mas tudo bem, ó. Na verdade, estava só testando se vocês estavam prestando atenção, tá? O primeiro link é um slide que eu fiz para a gente trabalhar. É importante vocês terem também. Eu vou colocar esse link lá no... Como é que é o nome daquele lugar, gente? No Moodle. Para vocês terem acesso. Eu vou abrir aqui na tela, vou parar de compartilhar minha apresentação. Não salvar. Bem, se eu precisar, estou ferrada, não salvei. Vou parar a apresentação. Uma janela, uma guia. Qual guia? Ó. Tá, como eu disse, né? Vocês estão vendo a minha tela escrito aplicações de geoprocessamento atividade em grupo? Alguém fala um sim ou não aí, por favor? Sim, professora. Sim, professora. Sim. Ah, desculpa, gente, a carência e o enrolamento com as ferramentas está ótimo, né? O que eu fiz? Ó, gente, eu criei um slide no Google Docs que vocês têm acesso. Ó, já tem até grupo, gente, amo vocês são demais, muito rápido. Tô muito velha. Você vai lá no Kiba, lá é fácil falar, né, mano? Vai no Kiba na farmácia pegar Ledex aí. Eu fiz aqui, vocês podem fazer o grupo até depois, ó. Você começou a fazer, não tem problema. Vocês vão escrever no slide o nome de vocês. Eu tô com o microfone aberto aí. Aline. Desculpa. Não tem problema. Aline Luiz Gabriel tá falando de farmácia, que é fácil, eu tô sabendo tudo da sua vida. Eu não, vida, professora. É ela que tava falando. É meu namorado que tá jogando. Aí eu esqueci. Gente, dá um coque na cabeça do teu namorado aí. Tô brincando, tá? Não tem problema não, gente. Isso acontece. Isso é coisas do ensino remoto, né? A gente tá invadindo uma casa do outro, né? Vai ver o namorado. Meu filho quase entrou de cueca aqui. Tem 5 aninhos, ele queria entrar aqui. Eu falei, não pode, você tá de cueca. Imagina. Vamos lá. Esse documentinho aqui, vocês podem trabalhar nele de forma colaborativa, né? Eu fiz, a princípio, um slide para cada grupo, só para vocês colocarem o nome e o registro de vocês e o nome do artigo. Aí vocês podem adicionar grupo 1, slide 2, tá? Porque aí a gente pode, durante a semana, também vocês podem mexer a hora que vocês quiserem, marcar encontro, tá? Marcar uma cerveja virtual e trabalhar. Olha que ideia ótima, né, professora? Muito bom, né? Enfim, esse artigo é para vocês fazerem atividade em si. Então, vejam, não é uma coisa sofisticada, que vai fazer slide com fundo que se mexe. Não, é para a gente discutir, tá? É a informação que eu quero. E aí, o Diego, anjo da guarda do curso, né, colocou aqui o endereço do Gatortown. Vocês já entraram? Entra nesse link aí. Outra parada. Se não der certo, a culpa é da professora Flávia Feitosa, que me ensinou a usar isso, tudo bem? Tô brincando, vai dar certo. Eu achei muito bonitinho. Vocês já estão lá, gente, a pessoa é muito ruim de jogo, né? Veja o seguinte, para andar nesse ambiente, vocês têm que usar as teclinhas do teclado. Teclinhas do teclado é ótimo, as setinhas, ó. Quando eu fico perto de vocês, ó, deixa eu ver, cadê eu mesmo? Ó, eu tô perto da Tamara. Olha que bonitinho. Eu vou... Professora, acho que nós não estamos vendo, a gente só está vendo seu slide de apresentação. Ai, que bosta, peraí. Vamos lá, obrigada, gente. De nada. Meu Deus, o áudio tá ecoando e eu não sei para onde ouvir. Professora, eu acho que seu microfone está aberto tanto aqui no Meet quanto no jogo. Preste atenção, fechem os microfones do Meeting. Todo mundo. Eu vou fechar o meu também. Vou falar rapidinho. Vocês estão vendo a tela? Está começando. Sim. Do Gatortown? Sim?
Tá, vou fechar o microfone aqui. Calma aí, vai dar ruim. Ó, qualquer coisa escreve aqui no chat, tá? Eu vou escrever no chat a partir de agora, no Meeting. Vou tentar falar lá no GatorTown. Pessoal, ó, vai... Fecha os microfones do GatorTown agora. Ó. Eu saí. Peraí. Ó. Aí, ótimo. Eu falo e escrevo eu saí. Eu saí do GatorTown para acabar com a gritaria. É o seguinte, os grupos podem ser de 4 a 5 pessoas, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, como é que a gente anda nessa salinha? Com aquelas teclinhas de setinha, que fica perto do teclado numérico, se você está num computador convencional, se está no notebook, sei lá, Deus que te ajude, eu não sei onde fica de vocês. O meu fica no canto inferior direito, a setinha para cima, setinha para baixo, para a direita e para a esquerda. Como é que funciona esse mapa? Nesse mapa tem umas salinhas, tá? Você entra na salinha e você combina com seus amiguinhos de entrar na mesma salinha. Tipo assim, ó, vamos pensar assim, vamos supor, a Aline, eu sei que a Aline tá com o namorado em casa, então eu vou inventar um negócio aqui, Aline, não quero desrespeitar seu namorado, não. Vamos supor que a Aline achou legal fazer um crush na Liliane, tá certo? Aí elas combinam assim, vamos nos encontrar na salinha? Não vamos falar da disciplina, não. Vamos marcar da gente fazer uma balada? Não tem problema. Vocês marcam de ir para a mesma sala. Entram na salinha. Quem estiver perto consegue fazer videoconferência junto. E eu vou na salinha de vocês conversar com vocês. Essa é a ideia do negócio. Tudo bem? Vamos tentar entrar mais uma vez antes de terminar a aula, para ver que bicho que vai dar. Foi de cueca aqui, né, mano? Gente, fecha os olhos. Vai, Léo. Dá beijo e vai embora. Vai. Eu não estou ouvindo vocês. A Júlia falou... mas é para a gente falar aqui no Meet ou no Gather? Vamos para o Gather agora. Vamos tentar. A ideia é assim, vamos tentar falar no Gather agora. Aí qualquer coisa eu entro no chat e falo assim, ferrou, vamos voltar para o Meeting. Tudo bem? Hoje é só, vamos testar. Tem um quadrimestre, como alguém falou, tem um quadrimestre inteiro para a gente se ferrar nesse GatorTown. Se o GatorTown não funcionar, deixa eu falar uma coisa. Se o GatorTown não funcionar, tem uma coisa que se chama breakout downs, uma coisa assim, que eu consigo dividir vocês em grupos aqui no Meeting.
mas não tem esse lúdico de andar nas salinhas. É um pouco mais careta. Tá? Vamos tentar. Se a gente não gostar, a gente muda de plataforma. Tudo bem, gente? Responde aqui mesmo, não é porque Twitter, não. Professora, você já Ok, pensou professora. em usar o Zoom? Não entendi? O Zoom, ele Eu parece sei o que é o um Zoom. Meet. Eu sei. A gente, assim, o Zoom faz essa coisa de salinha também? Faz. Nunca pensei, não, mas o Zoom tem que pagar? O Zoom é pago para divisão da sala. Tá. Mas o não Meet dá, também não. tem a opção. O Meet tem nessa opção aqui, não tem? Então, não. Só que... Luiz, help, deixa eu falar. Eu já pesquisei essa opção do Meet. Ele não tem essa opção default, padrão. Você tem que instalar um plugin que faz isso. É possível. O Gator tal não funcionou de cara porque a gente foi, tipo, eu não posso falar essa expressão que eu aprendi com os meninos da graduação porque tem palavrão. Porque foi aquela loucura, né? Vamos tentar mais uma vez. E gritaria, né, professora? Aquela coisa e gritaria, isso mesmo, entendeu? Vamos tentar de novo, ver se a gente consegue. Se a gente não conseguir, a gente tenta outra. Mó legal o joguinho, é só questão de tempo. É só ficar aí. Eu tô gostando. Eu achei bonitinho, parece um Among Us lá que meu filhinho joga, entendeu? Que ele põe a gente, cada um no celular para brincar com ele. É um saco. Eu não gosto, não, tá? Mas parece um Among Us. Qualquer coisa, se a sala não conseguir se organizar, chama ele para dar uma aula, ensinar a jogar. Não tem problema nenhum. Ô, Luiz, eu tô assim, o que eu tô sabendo de Google Meet, eu aprendi assistindo aula junto com ele na alfabetização infantil, tá? Porque eu não uso o Google Meet, eu uso o Jitsi lá, que é aquele que é de graça. Mas tudo é a mesma merda, né? Vamos combinar, tudo igual, né? Mas o Google Meet é um pouquinho mais confortável que o Jitsi, né? E eu aprendi assistindo aula com ele, ele já sabe fixar a janela, aprendeu sozinho, né? Então é outra geração. Eu vou fechar o microfone daqui e vou tentar ir lá, vamos ver que bicho vai dar. Tá? Tem um lugar na sala que, se eu conseguir, se meu computador for ok também, eu consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo, tipo palestrante. Tá? Vamos tentar. Qualquer coisa eu mando uma mensagem lá, gente, sai todo mundo que deu ruim. Vamos lá, fecha os microfones daqui.
Gente, eu até suei. Mas foi legal, né? Vocês podem, quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Acho que é uma experiência. Não é igual ao laboratório. Nunca vai ser, né? Que a gente sente o cheiro um do outro, por exemplo, né? Faz diferença. Mas vai dar uma animada aí na aula. Na quarta-feira, a gente vai fazer essa atividade que eu falei de procurar os textos, discutir os textos, online nessa plataforma aí. Você pode falar assim, professora, achei esse texto, o que você achou? Eu falei, esse aí é meio ruim, ó, tá vendo? O trabalho foi mal feito, não é um bom exemplo para você. Tá certo? Então, vocês podem usar o Google Docs de slides para fazer os grupos, se quiserem, e podem se encontrar no Gator Town. Tudo bem, gente? Se não funcionar, a gente vê um outro jeito. Mas eu acho que vai funcionar. Eu fiquei bem animada. Alguém está mostrando uma capa de alguma coisa. Não? Foi de sem querer, Sérgio? Sabe? É mais ou menos. É o documento que eu estou querendo apresentar, que eu vou pensar para o meu grupo aqui. Faz isso. Regiões de influência das cidades 2018. O Regic. Ó, Regic. Amo o Regic. Então, pessoal, vamos ter na quarta-feira a gente se encontra. Quem não tem disponibilidade de horário da pós, não tem problema. A gente vê um outro jeito de organizar, mas eu espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Tá todo mundo cansado, 3 horas de videoconferência não é fácil, mas eu acho que foi divertido também. Gostei de conhecer vocês, quem eu não conhecia ainda, e eu acho que vai ser legal essa brincadeira de Gator Tal, todo mundo misturado, pós-graduação, pessoal que é agüero, né, que trabalha, estuda com recursos hídricos, com pessoal que é mais de dados censitários, os não vou falar zero esquerda, os ameba que estão chegando que não sabem nada de processamento, vai ser legal. Tá? Carol, com todo respeito, tá? Com todo respeito isso, tá? Eu sou perdida. Essa atividade do Among Us lá vai ser na terça ou vai ser na próxima sexta? Não, na terça. Na próxima sexta é mais conteúdo na veia, gata. É que você falou quarta, eu fiquei confuso. Olha, gente, esse negócio de quarta-feira tá me ferrando a vida. O que acontece? Eu dou aulas de território e sociedade quarta e sexta. Eu tô fazendo uma confusão. Aí falo que a aula de processamento é quarta e sexta, não é terça e sexta. Terça de 9 às 23 e quarta de 18 às 21. Tá? Então, é de terça de 21 às 23 e terça de 18 às 21. Tudo bem? É que, assim, foi a primeira semana, parece que passou um caminhão em cima. Quem está dando mais aula sabe que eu estou reclamando de barriga cheia, né? Mas eu fiz confusão com os dias. Na próxima sexta-feira, foi Tamara que perguntou, né, Tamara? Isso. Ó, na próxima terça-feira, que vai ser dia 9, vai ser o Among Us dessa atividade. Não é dia 9. É isso, né? Ih, gente. Na próxima sexta é 12. Na próxima sexta já é apresentação. Eu vou fazer o seguinte, que eu tinha pensado na próxima, aqui pelo meu programa, eu tinha pensado na próxima terça-feira, a gente vai fazer uma introdução ao QGIS. Deixar vocês se reunirem no Among Us para fazer aplicações de geoprocessamento sozinhos. Só que eu coloquei a apresentação de vocês, eu acho que está muito perto, está no dia 12 já. Ainda tem o carnaval no meio. Eu só tenho uma dúvida, só para eu me organizar mesmo. Essa atividade que a gente vai fazer na terça é só para a gente já se organizar para sexta. Mas ela é obrigatória para a turma da pós, de sexta. Mas, mas se a gente não conseguir na terça, nesse horário, a gente pode tentar se articular por fora para se organizar? Isso, é que assim, Tamara, na verdade, eu fiz confusão com tudo. Vou explicar de novo, ó. Eu achei que hoje a gente ia conseguir estar com os grupos resolvidos. Não calculei tempo para a gente se perder no Gator Town, tá? Eu acho assim, nossa, os grupos estão resolvidos, eles trabalham durante a semana sozinhos. Eu não tinha reservado o tempo da próxima aula de quarta para ser essa atividade. E eu nem poderia fazer isso, que vocês não têm aula na quarta-feira, da pós. Então, que proposta eu vou fazer? Eu vou mudar a apresentação dessa atividade, do texto, do dia 12 para o dia... Deixa eu olhar aqui a agenda.
Aí eu mudo de software, começa a passar a seta, fica tudo correndo do slide, é um inferno, peraí. Eu não estou vendo vocês. Que saudade da salinha de cartografia e de aprocessamento. Cadê o plano de ensino, gente? Não sei o que tem. Tá. Eu tinha marcado a apresentação desse trabalho em grupo para o dia 12, né, que é a próxima sexta já. Eu vou passar ele para o dia 19. Vocês estão entendendo? Eu vou colocar um plano de ensino atualizado. Quem perde a aula, ó, desculpa fazer, não devia ter feito esse gesto. Quem perde a aula síncrona, o que acontece? E não assiste o vídeo, vai se atrapalhar um pouco, porque assim, a gente tem um plano da disciplina que a gente faz tudo para seguir, mas quando a gente vai fazer a aula na prática, vê que alguma coisa dá certo e a outra não dá. O que eu vou fazer para a gente conseguir cronometrar isso melhor? Eu vou deixar a apresentação desse trabalho em grupo para o dia 19. Então, vocês vão se reunir de maneira independente no Among Us, tudo bem? Pós e graduação. É um trabalho para vocês fazerem sozinhos, tá? A gente já tem o Google Docs lá para vocês escreverem os grupos, e já tem o GatorTalk que vocês podem combinar de entrar no horário que vocês quiserem. Tudo bem? Ok. Como é para o dia 19, a gente vai ter mais tempo. O que eu vou fazer? Na próxima sexta-feira, que a gente tiver aula, eu vou deixar um tempinho da aula para a gente fazer os grupos. Tá? Aí tem quem não tiver grupo, ainda dá tempo de fazer o grupo. É um trabalho simples, é ler um artigo pequeno de 8 páginas, de uma aplicação de processamento, de mais ou menos 8 páginas, e apresentar e discutir com os colegas. Não é uma coisa do outro mundo. Só que para a semana que vem... Fale. Como você adiou essa atividade 1, a atividade 2 da graduação também vai ser adiada ou vão ser as duas no mesmo dia? Não. A gente vai fazer o seguinte. Na próxima quarta-feira, a gente vai fazer a atividade 2 online, tá certo? Não é obrigado. Vejam, pela resolução do quadrimestre suplementar, vejam alunos da pós e vejam alunos da graduação. Eu não posso obrigar vocês a fazer atividade de avaliação síncrona. Se eu fizer isso, estarei contra a resolução. Então, não posso. Eu estarei online na quarta-feira, disponível para fazer a atividade 2. Que os alunos da pós, se quiserem, estão convidados a fazer. O que é a atividade 2? É a introdução ao software QGIS. Tudo bem? Essa atividade 1, que vai discutir os textos, eu vou jogar a entrega dela para o dia 19. Eu vou mudar o plano de ensino. Na segunda, o plano de ensino vai estar atualizado já no Moodle, para vocês entenderem como é que vai funcionar. Tudo bem? Por que Carolina. Só um minutinho, Letícia. Por que eu estou falando de remanejamento? Eu achei que hoje ia ser mais rápido, que ia dar tudo certo no GatorTalk, entendeu? Não deu nada errado, mas foi mais devagar do que eu esperava. Pode falar, Letícia. Então, eu tive um mega problema para voltar agora para o Meet. Eu perdi toda a explicação sobre a divisão do grupo. Quando eu vi, já tinha grupo, já não sei nada. Tá. Letícia, você chegou a entrar no GatorTalk? Ih, a Letícia tá ruim pra caramba. Letícia, eu vou escrever aqui para você. Ó, Letícia, você vai ter que ver o final do vídeo da aula. Que dá para fazer, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Gente, então, assim, voltando. Atividade 1 é para entregar no dia 19, tá bom? Vocês podem usar tanto o documento do Docs para fazer os grupos, quanto o GatorTalk para se organizarem. Professor, esse negócio não está dando certo. A gente conversa na próxima aula. Não se preocupem, tudo bem? Tá, Letícia, mas assim, vocês só vão... Após, não é obrigada a usar esse treco do GatorTalk, tá? Fica tranquila, não vai afetar o grosso da disciplina para você. Se mais gente não conseguir, a gente vai pensar numa outra alternativa. Fiquem tranquilos, tá? Não é um desespero. O que a gente vai fazer, então? Quarta-feira, a gente mantém a atividade como está e a gente vai jogar essa atividade de apresentação dos grupos para o dia 19. Tudo bem? E aí eu faço remanejamento de assuntos também. Tá? O pessoal faz assim, ó.
Tá confuso, mas vai ficar melhor. Eu agradeço vocês pela presença, pela paciência com a professora com o telefone mudo o tempo todo, do rolo, do gator e tal, mas assim, aposto com vocês que a gente, além de trabalhar bastante, a gente vai conseguir se divertir também sextas à noite, tá? Não vai ser só desgaste, a gente vai se divertir aqui também, tá bom? Muito obrigada, um abraço, um ótimo final de semana. Para quem é de terça-feira, de 21 às 23, encontro vocês na terça-feira. Para quem é só de sexta, encontro vocês na próxima sexta-feira. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Professora, saiu?